Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é para você que pretende comprar uma barraca para fazer uma grande viagem ou fazer uma viagem mais curta e não quer jogar dinheiro fora, quer fazer uma boa escolha. Eu sou o Jonas. Eu sou a Bruna. E nós estamos fazendo uma cicloviagem pelas Américas, aí pelo mundo. Nós estamos há 90 dias na estrada e hoje nós estamos gravando esse vídeo aqui diretamente das Serras de Córdoba. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, Já aproveita para se inscrever. não perde nada em nosso conteúdo, nós compartilhamos como um diário de bordo aqui, compartilhamos nosso dia a dia. Hoje, para começar bem, A gente vai começar então falando mostrando sobre a barraca. a nossa barraca que a gente apelidou carinhosamente de Ofurô. Ofurô. A ideia não é fazer um review da nossa barraca exclusivamente, é falar vários conceitos que vão servir para quem vai adquirir uma barraca. Seja agora, atualmente, ou seja daqui 5 anos que esse vídeo, os conceitos vão servir. E a nossa barraca, então ela é uma Quechua Kick Hiker 2, é o modelo dela, é uma marca da Decathlon, e nós estamos com ela há cerca de 7 anos, desde 2017. E ela deve ter aí mais de 250 noites. Os detalhes técnicos dela eu vou deixar uma listinha aqui no vídeo e na descrição do vídeo, falando sobre coluna d'água, enfim, esses detalhes. Eu não sei exatamente se essa barraca hoje ainda se vende nova na Decathlon, acredito que não, pelo menos no Brasil. Mas você pode comprar ela de segunda mão, enfim, claro, vai comprar algo usado, né, para você dar uma olhadinha certinho se está funcionando tudo bem, se não tem nenhum dano na barraca, mas é uma excelente aquisição. Para nós tivemos outras barracas, mas até hoje é a melhor barraca que a gente podia ter comprado e principalmente nós conhecemos muitas outras barracas em campo, acampam em vários lugares, né? A gente viu muitas reclamações que nós não temos na nossa, não que ela seja perfeita, mas então é isso que a gente vai falar sobre conceitos. Um dos primeiros pontos que a gente acha importante observar na barraca na hora de comprar é praticidade. Por que a gente fala de praticidade? Porque muitas vezes você está acampando sozinho, precisa montar, desmontar. Outras vezes você vai estar precisando montar e desmontar muito rápido. Por exemplo, um dia que está chovendo, que está começando uma chuva, que vai começar uma chuva, você chegou à noite, ou que você precisa sair muito rápido, muito cedo, precisa mudar o acampamento. Então isso é importante ter praticidade. E o que vai ser praticidade numa barraca? Primeiro, ser autoportante. O que é autoportante? É uma barraca que fica em pé sem necessidade de nenhuma amarração. Nós estamos aqui numa região de montanha, rocha, o chão todo é rocha, todo o nosso entorno é rocha, então é impossível você fincar um spec aqui no chão. Pode ver, é rocha, rocha dura mesmo. Então, às vezes tem pedra, você pode estar usando, mas assim, nem sempre isso é disponível. E também imagine que você está numa garagem de alguém, numa viagem de bicicleta, a gente acampa muito em garagem das pessoas, em deck de madeira, onde não tem onde amarrar a barraca, é importante que ela seja autoportante. Ou seja, ó, não está presa em nenhum lugar e está colocado. Outra coisa de praticidade, se ela é uma barraca que tem uma boa estrutura montada, a gente consegue mudar ela até inteira, a gente já fez isso algumas vezes. Para as pressas, por causa de chuva. Então o importante é praticidade, ou seja, uma barraca prática que você consiga montar e desmontar sem precisar de prender ela em lugar nenhum. Outra coisa de praticidade, que é importante, ela tendo uma separação, ó, tem duas camadas, nossa barraca, tem um sobreteto e um teto. A gente consegue montar o sobreteto e entrar dentro para montar essa parte amarela. O que isso permite? Que num dia de chuva a gente não molha essa parte amarela, que protege a gente lá dentro do habitáculo, né? Ainda sobre praticidade, então ela tendo duas camadas separadas individualmente, permite que a gente dobre ela separada. Então se a gente tiver que desmontar um dia que o sobreteto esteja molhado, a gente dobra ele, separa, coloca num saco de lixo impermeável e não molha a parte interna. Um segundo ponto, muito importante, resistência a vento. E acredite, você vai precisar disso em algum momento. A menos que você seja um mago da previsão, ou você esteja sempre acampando do lado de uma casa, ou algo assim que você consiga fugir do vento, mas senão a barraca em algum momento vai pegar uma tempestade. Nós já pegamos muitas, e assim, ter resistência a vento é primordial. E como que você vê isso? Geralmente na descrição técnica da barraca, as barracas assim que têm uma qualidade, né, tem uma descrição de resistência a vento. Barracas que resistem acima dos 40 por hora já são bons. Já tem uma boa resistência a vento. Claro, quanto mais resistência a vento, melhor. Porque se estiver indo, nós estamos seguindo agora para a Patagônia, provavelmente vamos pegar vento de 70, 80 por hora. Nas montanhas você pega vento nessa faixa de velocidade. E aí, além do número escrito lá da resistência a vento, 20 por hora, 40 por hora, 60 por hora, você dá uma olhada na barraca.
Então, porque não adianta ter uma barraca que nunca vai quebrar, que as varetas são, sei lá, de algum tipo de fibra que não quebra, mas se quando ventar ela tombar para o teu lado, como é que você vai ficar dentro da barraca? Não tem como, né? Então, como que você olha para a resistência da venda da barraca, além do número? É olhar se ela de fato tem estrutura para aguentar vento. Ó. Se a hora que o vento empurra ela não deita completamente. Ó. O que eu percebo? Que as barracas que têm essa estrutura em X, com a vareta, ou seja, uma sobe aqui e termina lá, a outra sobe lá, elas são muito boas, porque elas não tombam. Isso daqui ajuda também a dar um pouco de resistência, né? As barracas que você tem com vários cantos, né? Com varetas emendadas de várias formas, qual que é o problema? É que essas varetas acabam se tornando um pouco mais sensíveis, mais fáceis de quebrar. E também acabam sendo mais difíceis de reparar, porque são varetas muito específicas. Então essas varetas que são contínuas e retas assim, além de ter uma estrutura boa para vento, elas são fáceis de substituir. Por uma bobeira nossa, a gente quebrou uma vareta. E a gente conseguiu substituir porque é uma vareta contínua, não é uma vareta própria para essa barraca, mas a gente substituiu. Se vocês olharem aqui de perto, essa aqui é a amarela, é a original da barraca, e essa daqui é uma vareta de alumínio normal, né? Mas deu certinho para fazer a substituição. Então, olhar para vento nesse sentido é muito importante. Vamos falar sobre conforto térmico. Essa barraca é super eficiente. Nós fizemos um teste, ela chega a 13 graus de diferença aqui do interior, onde eu estou, para lá fora. Ou seja, ela é muito quente, é muito eficiente, principalmente para ambientes muito frios, como os que nós estamos enfrentando aqui na Argentina. Por que ela é tão eficiente assim? Existem dois princípios que a gente perde calor estando aqui dentro da barraca. O nosso corpo naturalmente ele produz calor e tende a manter o entorno nosso corpo aquecido, que é próximo à temperatura corporal. Só que o ambiente lá fora está muito frio, ele chega a pegar menos 5 graus, menos 10 graus. E a tendência é que o frio lá de fora roube o nosso calor do corpo. De duas formas. Uma delas é por convecção, ou seja, quando nós estamos deitados aqui no fundo da barraca, nós estamos produzindo calor, o ar quente do entorno do nosso corpo está subindo e o ar frio tende a estar baixando. Dessa forma, todo o ambiente da barraca acaba ficando aquecido. Só que se o ar quente, o ar frio tiver facilidade de entrar aqui por baixo, vai acontecer que vai ter sempre ar frio em volta do nosso corpo, nós sempre temos que estar produzindo muito calor para compensar essa perda que é esse ar quente que está subindo. Então o que essa barraca tem de diferente que a torna tão eficiente? Aqui vocês conseguem perceber que toda essa parte de baixo aqui, ela é fechada. Certo? E a única abertura que tem em tela mosquiteira é aqui em cima. Então o que acontece? Por mais que o ar quente suba, não tem por onde entrar ar frio aqui embaixo. Então esse ambiente de baixo, próximo ao nosso corpo, se mantém bastante aquecido. Isso é muito óbvio que a gente percebe dentro quando a gente acaba esquecendo um frestinho assim aberto, porque entra muito ar gelado por cá e torna o ambiente muito mais frio aqui dentro. Então essa é uma forma de ser bastante eficiente com o calor. Existem algumas barracas que tem toda essa porta em tela, e aí o que acontece é que entra muito ar frio de fora e a barraca não consegue ser tão eficiente. Se vocês observar, olha a distância que dá entre o habitáculo e o sobreteto dela. Dá aí uns 10 a 15 centímetros. Nos pontos menos distantes está dando 5, 6 centímetros. Em nenhum momento o sobreteto encosta no habitáculo. O que acontece? O calor que a gente gera lá dentro do nosso corpo, ele vai subir e vai ficar circulando lá dentro. A troca térmica primeira que vai acontecer vai ser entre o ar lá de dentro e o ar que está preso nesse habitáculo aqui. Então a troca térmica é bastante lenta. Isso porque se fosse direto de lá com o ar aqui de fora, a temperatura ia baixar mais rápido. Assim não, primeiro ela vai trocar calor com essa temperatura aqui para depois para fora. Aqui vai se criar como uma bolha de ar um pouco mais quente, um pouco mais fria aqui lá dentro, mas ainda mais quente que aqui fora. E isso vai retardar a troca térmica, por isso que vai tornar tão eficiente. Aí outra coisa que isso torna muito útil, que não tem muita condensação por dentro, praticamente zero. E quando tem muito pouquinho, ela não pinga. Por quê? Porque como as trocas térmicas estão se equilibrando aqui, essa zona neutra
age como um resfriamento lento e não resfria o vapor, né, que a gente está respirando lá dentro tão rápido para condensar aqui na barraca. Então a torna assim incrivelmente eficiente com temperatura. Vamos ver a diferença de temperatura que dá lá fora da barraca com aqui dentro. Por isso que a nossa barraca se chama ofurô. Olha. Aqui dentro o termômetro está largado em cima do saco de dormir. Não está calor, mas está marcando 15 graus agora. Ele está aqui dentro há uns 25 minutos. 15 graus são 6h47. Ó, o dia 8 de julho, 6h47, tá 15 graus. Vamos ver a temperatura lá fora então. Ó, tá marcando 2 graus, são 19h28. Imagina, nossa, tá gelado até o aparelho. Caramba, se deixar mais tempo, eu acho que fica mais frio ainda. 2 graus. E dia 8 de julho, 19h29. Agora vamos falar de uma coisa que a maioria das pessoas pensa que é o mais importante numa barraca. Que é muito importante, mas que não é o mais importante. É com relação à resistência à água. Claro, isso é muito relevante. Se tiver uma barraca que entra água, não tem barraca. Mas assim, grande parte das barracas que se vendem hoje, elas têm uma coluna d'água acima de 2.000 milímetros, o que já é uma boa resistência à água. Mas se você acampa de uma maneira um pouco mais selvagem, acampa mais frequentemente, você vai pegar umas chuvas meio boas, ou talvez você vai ficar um dia todo num ambiente úmido, com garoa, enfim. Então barracas que têm uma coluna d'água de 3.000 milímetros a 4.000 milímetros são super eficientes. O que é 4.000 milímetros de coluna d'água? Quer dizer que é uma coluna d'água de 40 centímetros de água. Então imagine assim, o teste é jogando água por um tempo determinado, esse volume. Se você tiver acampado e você pegar uma chuva que chegue a dar 4.000 milímetros de coluna d'água, 4.000 milímetros de chuva, bom, o teu menor problema vai ser a água que entra por cima. Então assim, existe no mercado, claro, um apelo para vender 20.000 milímetros, coisas assim, mas não há necessidade. Outra coisa que vocês vão ver bastante relacionada à coluna d'água é com relação ao tipo de tecido. Vocês vão encontrar 20D, 30D, 40D. O que é isso? Isso está relacionado à tridimensionalidade do tecido. E o que impacta isso na coluna d'água? De fato, é só na capacidade que a barraca tem de repelir água. Quanto maior isso, ela repele um pouco melhor. Quer dizer que ela não vai absorver tanta umidade. Mas pense que, como eu falei, isso vai impactar bastante no preço, tá? Essa característica de 20D, 40D aí. Mas assim, pense que eu falei que se 4.000 milímetros de água, o teu maior problema não vai ser a água que entra por cima, então vai ser a água que entra por outros lados. Agora, as chuvas menores, né, a garoa, ela incomoda bastante, porque se a tua barraca não tiver um tecido eficiente em repelir água, ela começa a absorver, isso aqui vira um pano úmido, e aí começa a pingar lá dentro, enfim. Mas se elas dizem que tem uma resistência de 3.000 a 4.000, elas são muito boas. Uma outra coisa que você tem que olhar, também com relação à água, é com relação ao fundo da barraca. Porque não adianta você ter 4.000 de coluna d'água de resistência aqui em cima, se embaixo você não tem praticamente nada. O que acontece com isso é que quando a umidade vai indo, vai chovendo no entorno, vai molhando embaixo, vai entrar água aqui por baixo. Então, o ideal é que embaixo seja o menos ou até um pouco mais do que o sobreteto. Porque às vezes embaixo você acampa numa região úmida, né? E você está fazendo pressão, enfim, acaba ajudando a entrar água. Sem contar que o soalho dela desgasta mais rápido. Existe uma forma de a gente contornar isso, que é colocando uma lona, né? Nós usamos uma loninha como forma de ajudar a prevenir o desgaste do atrito, mas também serve como uma camada extra de proteção para o soalho. E se você tiver uma dúvida, algum ponto que a gente esqueceu de falar, deixa nos comentários que a gente procura abordar de alguma forma, ou ao longo dos vídeos da nossa viagem, ou até aqui mesmo no comentário, ou faz no futuro mais um vídeo sobre a barraca, falando para esclarecer. Já convido, quem é novo, se não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, dá aquela curtida legal para nós aí, que ajuda muito a gente, e venha fazer parte da nossa viagem, acompanhar nosso dia a dia aí. Agora, a última coisa que a gente vai falar, antes de apontar os pontos negativos que a gente acha, é com relação a espaço.
Então, espaço é uma questão de escolha, né? Porque assim, se fosse pensar em espaço, você pensaria sempre que se quer a barraca com o mais espaço possível. Só que há que ponderar, porque aqui ainda nós teríamos um pouco mais de espaço para montar a barraca. Só que, muitas vezes, você não tem espaço suficiente para montar uma barraca. Ou você precisa meio que esconder a barraca, então você precisa de uma barraca pequena. Então é uma escolha que você tem que fazer com relação ao espaço. Essa barraca em si é uma barraca confortável, uma barraca para 2 pessoas. Internamente ela cabe 2 pessoas bem tranquilo deitado. Ela deve de ter 1,15 m, 1,20 m de largura, por cerca de 1,80 m, 1,90 m. Ela tem alguns bolsinhos ali em cima, tem um passador de cordinha se você quiser ali. É muito boa de espaço, ela também é pequena, não é a menor barraca que existe para 2 pessoas, né, mas também não é a maior. E ela tem, além do mais, um avanço aqui, ó, que permite, quando a gente monta ela, colocar algumas coisas aqui embaixo, tipo bolsa, enfim. Isso acaba sendo bastante útil. E aí, por que eu falei sobre a questão de espaço, né? Porque se você pegar uma barraca muito, muito pequena, e você estiver acampando muitas vezes, igual a gente faz, vai ser vai ser bastante desconfortável. Você vai dormindo esmagado, sem espaço para dormir, apertado. Se você pega um dia de chuva e precisa colocar alguma coisa para dentro da barraca e não tem espaço, é pior ainda. Então é bom não ter uma barraca tão pequena. E se você tiver uma barraca muito grande, a menos que você esteja sempre dormindo em camping, você vai ter algum problema quando chegar numa montanha, precisar esconder a barraca próximo de uma rodovia, acaba chamando muita atenção nas barracas maiores. Então é uma questão de escolha, tem que fazer e ver o que melhor se adapta. Se tivesse que dar uma recomendação, escolhe uma barraca no tamanho intermediário, que você consiga dormir lá dentro com conforto e consiga guardar alguma coisa extra ali dentro. Nós temos a lona, que eu falei nós usamos no fundo, nós também usamos ela em algumas situações para cobrir as bolsas e deixar as bolsas para lá de fora. Se murió la costumbre de siempre olvidar el amor y el aliento que alguien te da. Ya murió la mentira que siempre engaña y nació la esperanza de un día volar, volar, volar. Cuando más rápido vuelo, más fácil será acabar con las dudas, porque sé que mi día llegará. Agora eu vou mostrar ela desmontada, como que a gente organiza. Então, esse é o habitáculo, o sobreteto, as varetas e a lona. Então a gente compacta tudo e todos os itens cabem aqui dentro da bolsa. Aqui também tem os specs, tem algumas varetas extras que a gente traz, caso precise fazer alguma substituição. E também a gente sempre traz uma lona, porque, como o Jonas falou, às vezes molha alguma das partes, a gente coloca aqui, ela não tem contato com o restante, então a gente consegue organizar e fica bem compacto aqui dentro. Ó, o modelo então, Kiki Harker 2. As descrições já estão apagadas, né? É uma barraca de 7 anos de uso, com mais de 200 noites. Já fizemos reparo na bolsinha dela, inclusive. E bom, como pontos negativos, Bruno? Um dos pontos negativos é o tamanho e o peso. É o tamanho dela fechado. O tamanho fechada, né? Esse é o que a gente consegue compactar com tudo dentro. Ela pesa, dessa forma aí, tá pesando 3,4 kg. É um peso bastante alto, mas assim, nós estamos levando ali vareta reserva, levamos também uma loninha, né, que não fazia parte dela. Mas mesmo sem isso, ela é uma barraca de quase 3 kg. Bom, esse é um ponto negativo, mas dificilmente você vai encontrar uma barraca 4 estações ou com essas características com peso menor que 3 kg.
Até existe aquelas mais com essas especificidades, mas elas são caríssimas, né? E na verdade o ganho de peso não é tanto, né? Você vai estar falando de uma barraca de 2,5 kg para uma de 3,5, 1 quilo a mais. Então é E uma um coisa valor de, essas barracas que o aluno falou, tipo... 2.500, 3.000 para mais, tipo as hexagonais, aí não, vai ter barraca de 6 mil reais. Sim. E assim, por tudo que ela entrega, então compensa muito o Sim. custo-benefício e o tamanho. Eu acho que esse é o principal ponto negativo para a gente ver, mas a gente tem que fazer escolhas, não dá para ir só por peso, tem que ter conforto e segurança. E outro ponto que pode ser negativo é que as barracas em geral, né, elas não são construídas para durar muitos anos. Então a Decathlon mesmo talvez descontinuou esse modelo exatamente. Então, às vezes as varetas não são mais compatíveis. Nós vamos comprar varetas, vamos comprar outro tipo de vareta que deu certo no tamanho. E tomara que ela dure ainda bastante tempo, porque a gente dá uma olhada em alguns outros modelos, mas não é exatamente como essa que a gente se acostumou e talvez seja... O que a gente escuta muito na estrada ou nas montanhas o pessoal se queixa muito de condensação, de conforto térmico, e alguns modelos com relação a vento, né? No geral, a entrada de água em si é só na barraca, é uma barraca muito simples mesmo. Sim. Então é isso, pessoal, isso é o que a gente queria compartilhar com vocês sobre a nossa experiência com a nossa barraca. Espero que vocês tenham gostado. E se você está ansioso para saber sobre mais algum equipamento que a gente usa, deixe aqui nos comentários. Obrigada, então, por ter nos acompanhado até aqui. Nós vamos deixar na tela final do vídeo a playlist dos equipamentos e também a playlist do nosso diário de viagem.